Luiz Barsi, como se aposentar em 6 anos. Dá uma dica aí para investidores iniciantes. Galera, que tem muita gente que tá na sua jornada de trabalho, sobra aquele dinheiro, poderia investir. Às vezes não, ou não tá investindo ou investe errado, né? Exatamente. Primeira dica que eu daria é o investimento em renda variável, ele não começa na renda variável, ele começa sempre na renda fixa. Tudo começa pela renda fixa. Um investimento chamado reserva de emergência. Tudo, absolutamente tudo. Obviamente, a depender das suas finanças pessoais, do tipo de trabalho, de recorrência que você tenha, né? De fonte de salário, enfim. O ideal é sempre você ter ali pelo menos 3 a 6 meses de recursos ali guardados para você conseguir ter uma reserva boa, um colchãozinho bom para alguma emergência ou para alguma oportunidade, sei lá, que surgir. Enfim, tudo começa ali. Por quê? O brasileiro, ele tem essa mania, obviamente isso é muito voltado porque a gente é país de rentista. Então você vai investir onde está rendendo mais no momento. Quando você tem essa mentalidade, você esquece dos objetivos de dividir esses recursos em caixinhas. Então eu sempre falo, tem a caixinha do curto prazo, que é a reserva de emergência. Renda fixa, você precisa de liquidez, você precisa de previsibilidade, certo? Você tem a caixinha do médio prazo, que é para sonhos, objetivos, sei lá, quero juntar dinheiro para comprar um carro, para dar entrada num carro, quero juntar dinheiro para fazer um intercâmbio. Também tem que colocar na renda fixa, só que você pode se dar o luxo de alguns produtos que tenham uma carência maior e, portanto, tem uma rentabilidade um pouquinho maior. E por último, você tem a caixinha do longo prazo. Você só coloca os recursos de bolsa de valores que você não vai precisar nas duas caixinhas imediatamente anteriores. Então, um dos grandes erros das pessoas quando vão para a renda variável é: Luiz, vendi um apartamento aqui de 1 milhão, quero botar tudo na bolsa. Não, cara, é todo o seu dinheiro, você não vai botar tudo de uma vez. Como é que eu faço? Eu monto uma carteira... Não, empresa de dividendo. 10 empresas? Não, mas é dividendo, já fiz a conta aqui, se der 6% ao ano, não sei o que... Cara, não funciona assim. Vá aos poucos. A constância na bolsa é muito mais importante do que esse imediatismo. Porque as coisas flutuam todos os dias. A gente não pode subestimar a capacidade dos nossos políticos de falarem besteira. Isso, obviamente, no curto prazo, abre oportunidades também em ações. Então, quer dizer, empresas que não têm nada a ver com o que determinado político falou, também têm as suas cotações penalizadas. Então, é sempre bom você dividir esse dinheiro em aportes mensais e constantes. A gente fez uma simulação, essa semana a gente estava em lançamento tal do produto, e a gente fez uma simulação INSS versus uma carteira de investimento, então só para vocês terem uma noção. Uma contribuição hoje pelo teto de R$ 877, corrigida ao longo do tempo por mais ou menos 5% de inflação, em 35 anos de contribuição na Previdência, você teria o total de 0 patrimônio. Esse dinheiro que você colocou tá para o INSS, você não constrói patrimônio nenhum. Você teria uma renda lá na frente. Hoje o teto é de aproximadamente R$ 7.500. Se a gente corrigisse 7.500 para daqui 35 anos, isso daria mais ou menos R$ 41 mil o valor do dinheiro lá no futuro. Quando a gente olha para investimentos, usando uma taxa aí bem conservadora de 10% ao ano, que a gente está falando de reinvestimento de dividendos. Então, quando você aporta mensalmente esses mesmos 800 e poucos reais, não é só isso, você trimestralmente ou anualmente, enfim, dependendo da empresa, você tem o fluxo de dividendos que, conforme você vai comprando as ações, vão aumentando ao longo do tempo. Claro, se você não vende, né? Essa mesma contribuição vai te gerar, em 35 anos, a uma taxa de 10% ao ano de rentabilidade, 14 milhões em patrimônio. E vai te gerar uma renda média mensal de aproximadamente R$ 110 mil. Botando uma FII, alguma coisa assim. Exatamente. Pegando todo mês com ali, os mesmos sem 800, impostos. Sem impostos, por enquanto, né? Vamos ver. Mas você entende que essa mesma contribuição que você faz na Previdência, você poderia fazer para o seu futuro em ações. É isso que a gente ensina. Foi isso que meu pai fez nos últimos 50 anos. E ele mostrou que era possível. E continua sendo possível. E por isso que é importante que as pessoas aprendam a investir, façam cursos, se eduquem. Porque também, se você entrar no caminho errado, ainda que você faça tudo certinho, existem alguns estudos que se você pagar uma taxa um pouco elevada de administração, dependendo com quem você investe, 80% vai ficar com o seu agente, tá? E 20% só com você. O custo de oportunidade de você não ser o seu próprio gestor é muito alto.
E tem os riscos também. Tem. O risco do Tem, INSS. óbvio que tem. E dependendo de onde você está colocando, se é um fundo de previdência, alguma coisa, que instituição é essa? Prestem atenção também, né? Tem que prestar Se atenção. é sólida, se não é. Pulveriza às vezes, né? Porque vai estar rendendo uma taxa parecida, pulveriza. Você acha que dividendo é para ser reinvestido ou é para comemorar e viajar? Acho que tudo tem o seu momento. Legal. Pelo menos nos 5, 6 primeiros anos para reinvestir. Depois você retira. Faz projetos, né? Exatamente, porque demora... A gente já rodou uns estudos. Entre 6 e 8 anos é o tempo médio que demora para você receber, em média, de dividendos, aquilo que você aporta por mês. Ah, interessante. Então, imagina, você segue religiosamente isso por 6 ou 8 anos, dependendo da carteira, da empresa que você escolher, obviamente. E em determinado momento você não precisa mais tirar do seu bolso. Você usa os seus próprios dividendos para reinvestir. E esse aporte que você usar, você pode usar para algum lazer seu, algum sonho, alguma coisa do tipo. Boa dica. Então, já diria o Warren Buffett, né? Se você não descobrir uma maneira de ganhar dinheiro enquanto você dorme, você vai morrer trabalhando. Tem algumas dificuldades que eu vejo ao se tornar sócio de empresas que é essa visão um pouco mais de longo prazo. Tenta entender como que o mundo está se posicionando, como que isso pode impactar a indústria que você está inserido. Quem investia na indústria do Brasil, por exemplo, talvez há 20 anos, a indústria era 30% do PIB, hoje é 11%. Então, você acha que isso não faz tanto sentido? Porque no dia a dia as práticas são muito mais locais. Como que você enxerga para esse tipo de jogo, né? Que é um jogo diferente? O investidor de longo prazo, ele precisa ter uma formação muito multidisciplinar. Precisa ser um interessado em pesquisar sobre tudo. Mas eu sempre digo, o Warren Buffett tem toda a razão, que o principal conhecimento, pelo menos básico, que você tem que ter é de contabilidade, que é a linguagem dos negócios. Não precisa nem saber calcular isso. Você tem hoje milhares de plataformas que já te entregam os múltiplos, mas saber interpretar o que você está lendo ali, né? Para você não ser enganado por outros analistas, por exemplo. Eu até brinco com isso. Eu sou analista para não ser enganada por outros analistas. E tá cheio de guru na internet que fala cada coisa. Tá cheio de guru na internet, né? Que promete mundos e fundos, né? Então, eu acho que você, para investir muito bem, primeiro, você tem que estar muito ciente do seu perfil de investidor. E isso, infelizmente, você só constrói, só descobre quando você começa a investir. Porque vai depender muito do humor, né? E, obviamente, que a nossa mente prega muitas peças na gente, né? Toda essa questão de inteligência emocional. Então, as finanças comportamentais mostram isso. Você vai ser mais arrojado, por exemplo, momentos antes da pandemia, 2019, início de 2020, só se falava em bolsa, Brasil é o lugar, vamos voar, várias reformas acontecendo. Então, o otimismo imperava. Selic baixa. Selic baixa, exatamente. Então, o que manda, na verdade, no fluxo é a taxa de juros. Então, naquele momento, todo mundo se viu meio que obrigado a tomar algum nível de risco e para fundos imobiliários, renda variável como um todo. Né? E começaram a se interessar por esse mundo de bolsa. E eu acho que um dos nossos diferenciais é que a gente tem uma estratégia que ela é atemporal. O Barsi usa a mesma estratégia há 50 anos. Por quê? O nosso negócio é comprar ações de boas empresas que paguem bons dividendos a bons preços. Né? É o velho investing adaptado, focado no dividendo. E o nosso foco é sempre no best, que são nas empresas mais de utilities. Então, o que é BEST? Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. São negócios resilientes, perenes, que apesar de toda a transformação tecnológica, a disrupção dos seus respectivos mercados, conseguiram se reinventar e criar novas fontes de receita a partir de toda essa inovação. Né? E são negócios o quê? Extremamente fundamentais para qualquer país. São negócios que geralmente são oligopólios, monopólios naturais, com altíssimas barreiras de entrada. O consumidor não escolhe de quem vai consumir, então são concessionárias, geralmente, que repassam a inflação para seus preços. Não tem como dar ruim, né? Quer dizer, difícil, até tem. Tem, o brasileiro é muito criativo, Sim, viu? Até tem como dar ruim, mas assim, você tem que ser muito competente pra você falir uma empresa de energia, pra você falir uma empresa de transmissão de energia, por exemplo, cujo objetivo é simplesmente transmitir, né? Levar do ponto A da geradora até o ponto B, que é a distribuidora, né? Então, o papel da transmissora, por exemplo, que é um excelente segmento, diria que talvez é um dos mais perenes, né? Que consegue pagar bons dividendos, tem margens gordas. Então, é nisso que eu tô falando, porque quando você pega a bolsa ou qualquer coisa no curto prazo, você ainda tem, com conhecimentos diferentes, você ainda pode aproveitar de relações meio óbvias. Então, se baixar muito a Selic, essas indústrias vão se dar bem. Então, no curto prazo, enquanto ninguém conhece muito bem, sabe que é meio que os setores vão para lá ou para cá.
Então, eu entendo que no longo prazo, a grande mudança eventualmente vai ser no perfil do gestor, nas conexões que essa gestão faz com o mercado, em como essa empresa comunica com os mais jovens. Então, é um nível além, né? Como que você enxerga hoje, o preparo para esse nível de direção, né, no Brasil, e como que você se relaciona com as pessoas? Talvez o maior desafio dessas empresas tradicionais que a gente investe, por exemplo, o setor bancário, foi altamente disruptado, né? Então, acho que o grande desafio em questão de pessoas, quando você está falando de gestão, é a atração de novos talentos. Então, como você atrai o jovem para o mercado tradicional hoje? Pô, você tem empresas muito mais sexys de se trabalhar, com propósito, sabe? Que são muito mais atraentes, que têm muito mais possibilidades, vamos dizer assim, né? Então, acho que eu diria que esse talvez é um grande desafio, a gente olha muito para isso. E eu acho que um dos diferenciais de você ver uma empresa de perto é justamente esse. Então, vou te dar um exemplo da Klabin. Cara, a Klabin é uma empresa centenária do setor de celulose, né? Uma empresa verticalizada. É um setor muito tradicional, né? O setor florestal, celulose, enfim, é um setor muito tradicional que dificilmente tem alguma grande revolução tecnológica, quer dizer, há muitos anos o processo fabril produtivo é o mesmo, então você tem ali grandes revoluções na parte de genética, então teve muita evolução na questão florestal, genética, enfim, de produtos, né, relacionados a isso. Cadeia logística também, né? Exatamente, logística, enfim, mas o mercado em si, ele ainda continua muito tradicional e não mudou muito. E o que a gente viu lá são colaboradores extremamente motivados, amam a empresa, estão lá há anos, assim, o olho continua brilhando. É uma empresa que investe muito na formação técnica dos seus colaboradores, incentiva, por exemplo, que as gerações desses colaboradores venham trabalhar na empresa. Então, a questão social, a questão pessoal, hoje está muito em alta e, de fato, é um grande desafio dessas empresas tradicionais, né? Como você cativar os seus colaboradores, né? E é muito legal de ver. Então, essa é uma característica também que a gente busca em empresas. O primeiro embaixador da empresa é o próprio colaborador, Exatamente. quem está trabalhando lá dentro. Tem que sentir orgulho, tem que falar, pô, isso aqui é legal. Inclusive um projeto muito legal também, coisas que a gente olha, isso é muito difícil de implementar. Os próprios colaboradores podem pegar o seu PLR, parte do seu salário, e investir em ações da Klabin hoje. Então, isso é muito legal. Quer dizer, o skin in the game total, né? É você se sentir um pequeno dono daquele negócio e cobrar pra você ter a liberdade, né? Sei lá, a copeira, por exemplo, contaram essa história outro dia, poxa, né? A moça aqui do bem-estar, a copeira passou aqui e cobrou o CFO, falou, vai ter dividendo nesse trimestre, né? Pô, então isso é muito legal.